alguma represália. Atores profissionais fazem a reconstituição do crime de acordo com os documentos secretos. Vejam. Imagens inéditas da garota que sonhava em ser atriz. Vitória Gabriele ensaiava os primeiros passos na carreira artística, mas não teve tempo sequer de ver o resultado desse ensaio. As fotos só ficaram prontas depois do desaparecimento. Aos 12 anos, Vitória era uma garota estudiosa e muito ligada à família. Até que uma volta na rua para andar de patins decretou o fim de tantos sonhos. A câmera de segurança registrou os últimos instantes de vida de Vitória. Sem ter noção do perigo, naquele momento, a menina do patins, como ficou conhecida, ia na direção dos assassinos. Começava ali um mistério que intrigou o país. Uma garota feliz e de bem com a vida. Depois do almoço, Vitória decidiu fazer uma das coisas que mais gostava, andar de patins. Naquele momento, a irmã dela estava saindo de casa para ir trabalhar. As duas conversam rapidamente. Hora, vou trabalhar. Ai, tá bom, tchau, bom serviço. A menina então segue direto para o ginásio de Araçariguama, mas antes resolve parar na casa de uma amiga. Oi, Vivian, tudo bem? E aí, Vi? Não, vamos patinar hoje? Ah, tô cansada. Pode ser amanhã? Ah, pode ser então, tudo bem. Tchau. Tchau, viu? Já ao lado do ginásio, um homem chama a garota. Oi, tudo bem? Eles conversam rapidamente. Eu conheço a família, sou amigo de seus pais. Ai, que legal. Vou lá, tá? Mas o homem não vai embora. Ele olha fixamente para a garota, até perdê-la de vista. Já na quadra, a menina não para. São voltas e mais voltas. Ela faz uma pausa para tomar fôlego. Começa a pensar nos sonhos que quer realizar. Eu quero ser fazer um monte de novelas, ficar famosa e ter milhões de seguidores no Facebook. E dá-lhe patinação. Depois do passeio, Vitória deixa o ginásio. Ela não percebe o perigo. É abordada imediatamente pelo mesmo homem numa emboscada. Vitória, entra no carro agora. Se não vai fazer barulho, então você já sabe o que vai acontecer. Bastante assustada, Vitória obedece e entra no carro. Uma outra pessoa está ao volante. Eles partem rapidamente. Já no fim da tarde, a mãe de Vitória volta para casa. Vitória! Vitória? Ela não tá aqui não, tia. Ah, obrigada, vou ver em casa. Vitória, minha filha. Rosana vai na casa da outra filha, que fica ao lado, e não encontra a menina. Começa a se preocupar. Liga para os parentes, tenta saber o paradeiro dela. Tô muito apavorada. Eu acho que vou ter que ir na delegacia pra poder ver onde ela tá. Não sei onde ela tá. Em busca de ajuda, decide avisar a polícia. Vitória foi levada a um matagal, a cerca de 7 quilômetros de onde foi pega. Ela teve os pés e as mãos amarrados numa árvore. A menina que sonhava tanto, que tinha uma vida inteira pela frente, foi morta de maneira cruel. Ali mesmo, sem a menor chance de se defender. 8 dias depois, um catador de latinhas passeava com o cachorro quando se deparou com algo estranho no mato. Ele chegou mais perto, desconfiou que ali estava um corpo e avisou a polícia. Uma equipe chegou ao local rapidamente. Lá estava a Vitória, sem vida, de bruços no chão. Chegava ao fim uma busca dramática que comoveu o país. Ganhar o patins era um sonho antigo da adolescente que os pais só conseguiram realizar no último Natal.
Vitória Gabriele nunca saía sozinha para andar de patins. Só que no dia do desaparecimento, a amiga não pôde acompanhá-la. Testemunhas viram a menina passar, mas ninguém soube precisar para a polícia como ocorreu a abordagem. O que se sabe é que Vitória entrou no ginásio, bebeu água, andou em círculos e, ao sair, acabou sendo sequestrada. A angústia tomou conta da cidade de Araçariguama, a quase 50 quilômetros da capital paulista, com cerca de 20 mil habitantes. Mas o drama também foi vivido e acompanhado dia após dia por milhões de pessoas em todo o país. Os amigos e parentes começaram as buscas por conta própria. As informações ainda eram desencontradas, por isso qualquer pista era motivo de esperança. Os tios de Vitória circulavam de carro por aqui quando foram parados por um grupo de meninos. Um dos garotos contou ter visto Vitória ser abordada em frente ao ginásio. Naquele dia ele tinha aula de futebol no local e por isso sabia exatamente o horário. Apesar da pouca idade, o garoto se transformou em peça-chave para a polícia, que até aquele momento parecia não dar um rumo para as investigações. Esse menino foi quem deu as primeiras pistas sobre como foi a abordagem em frente ao ginásio. Ela parecia conhecer ele? Parecia. Parecia que conhecia ele. O que estava no volante, você recorda como que é ou não? Não. Ele olhou para você? Os dois? Algum chegou a olhar para você? Não. Não. Tava olhando pra ela e ele estava conversando. E ele estava falando alguma coisa na hora que você passou? Eu não deu pra ouvir direito, mas tinha um amigo meu que ele falou, que é um menino de 14 anos, ele falou que ele tinha falou que era amigo da mãe dela pra ela, e eles conversaram de boa. As atenções da polícia também se voltaram para a cidade. Foram 8 dias de buscas, com dezenas de agentes envolvidos, inclusive das Forças Especiais da Polícia Militar de São Paulo, helicópteros e cães farejadores. O mistério do desaparecimento só chegou ao fim por conta desse catador de latinhas e do cão dele, o Salsicha. Seu João percorria a área rural de Araçariguama ao lado do fiel companheiro. O Salsicha lembra um pitbull e só tem tamanho e cara de bravo. Vamos lá. Ao contrário dos cães da polícia, ele nunca teve qualquer treinamento. Vamos, garoto. Mesmo assim, o faro apurado acabou levando até o local onde estava o corpo de Vitória Gabriele. O destino fez com que esse homem simples virasse personagem central da história, que até então ele acompanhava pela televisão. Fica aquilo na mente, né? Que eu não esperava que eu ia ver aquilo ali. Você saiu de casa. Saí de casa pra procurar latinha, subi aqui. Aí quando eu desci eu encontrei. Encontrei que eu não esperava encontrar. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, não havia mais dúvidas. Era mesmo o corpo de Vitória. O patins também foi deixado aqui em meio ao matagal. Nossa equipe registrou o momento em que a mãe recebeu a notícia. Dona Rosana não conseguiu ir ao enterro da filha mais nova. Milhares de pessoas lotaram o cemitério de Araçariguama. Apenas na semana passada, a mãe da Vitória voltou a trabalhar. Ela é professora de crianças de apenas 2 anos em uma escola municipal. À medida que a dona Rosana retoma a rotina, é como se a ficha começasse a cair aos poucos, nos pequenos detalhes do dia a dia. Quando, por exemplo, ela volta para casa e não encontra mais a filha. A Vitória sempre vinha
receber a mãe com um abraço aqui na porta. E ficava ainda mais feliz quando a dona Rosana trazia pão de queijo ou coxinha para ela. Quando eu voltei a trabalhar, que eu subo nesse corredor, que eu entro nessa casa vazia, aí dói, né? Dói porque a lembrança é muito forte e você fica imaginando, e você só queria ouvir de novo aquela voz, né? Oi, mãe, que você trouxe para mim, e te abraçar e querer te dar um beijo no rosto. Então, essa é a sensação que eu tenho quando eu chego. Era início da tarde de uma sexta-feira, 8 de junho de 2018. Vitória Gabriele saiu de casa carregando patins em uma sacola plástica. Ela não fez o caminho mais rápido até o ginásio municipal. Que tinha combinado de passar na casa de uma amiga que também andaria de patins. Só que a colega acabou desistindo. Vitória Gabriele foi sozinha. Ela conhecia bem o caminho. Era o mesmo que fez nos últimos 4 anos para chegar à escola. A câmera de segurança em frente ao colégio gravou o momento em que Vitória colocou o patins. Faltavam poucos minutos para as 2 horas da tarde. Naquele momento, começava o mistério. Vitória seguiu em direção ao ginásio. Apenas 2 dias antes, tinha feito a mesma coisa. A rua estava movimentada. Vários garotos chegavam no ginásio onde teria uma aula de futebol. Mesmo assim, os depoimentos dos meninos não ajudaram a polícia. Eles não conseguiram precisar o modelo e a cor do veículo usado na abordagem à Vitória Gabriele. A falta de câmeras de segurança também complicou o trabalho da polícia. Os dias passavam e as respostas não vinham. Ao mesmo tempo, o drama da família comovia o país. A mãe, dona Rosana, mantinha a esperança de encontrar a filha a qualquer momento. Até que 8 dias depois, veio o desfecho que ninguém esperava. O corpo foi encontrado em meio a um matagal por um catador de latinhas. Vários dias antes, os cães farejadores tentaram encontrar algum sinal e não conseguiram. Foi quando começou um outro mistério. Quem matou Vitória Gabriele? A polícia demorou a dar respostas e o mistério só aumentava. O que se sabe é que Vitória entrou no ginásio, bebeu água, andou em círculos e depois saiu aqui para o estacionamento, onde foi abordada pelos criminosos. Com o corpo encontrado, o trabalho dos investigadores agora era outro: descobrir quem matou a menina do patins. O tempo passava e a polícia não apresentava respostas para as perguntas que intrigavam a família e quem acompanhava o caso Vitória pela televisão. E até os próprios parentes mais próximos entraram na mira dos investigadores. Os pais e a madrasta da garota tiveram os celulares apreendidos e as vidas passadas a limpo. Os policiais procuravam pistas que pudessem explicar um crime tão brutal. Até que uma denúncia levou a polícia até esse homem. Ele é Júlio César Lima Ergesse. A testemunha que procurou a polícia revelou que ouviu o homem confessar o crime. Frente a frente com os policiais, Júlio César mudou de versão mais de 10 vezes. Ele nunca confessou ter matado a menina, mas disse que estava junto com esse casal no momento em que Vitória foi abordada. Eles são Bruno e Maiara.
Os policiais gravaram uma das declarações de Júlio César. Foi, pegou a menina, colocou dentro do carro. E nisso a gente pegamos e vamos embora. Como que é essa menina? A morena, o cabelo dela é meio castanho, né? Nem preto, assim, nem loiro, sabe? Tipo, meio Quantos anos termo. a menina tem? Senhor, não sei lá, uns 13 anos, sei lá, mais ou menos. Você estava sentado em qual parte do carro? Eu tava sentado no banco de trás, senhor. E a menina foi colocada onde? Né? Não, a hora que a gente chegamos, senhor. Aí depois a hora que colocou a menina lá, a moça que veio pro banco de trás e eu vim com ele no banco do carona. Fomos a única equipe a entrevistar o casal apontado por Júlio César. Bruno e Maiara juraram inocência e se diziam tranquilos sobre o desfecho da investigação. Você é inocente. Sempre. Você não tem nada a ver com isso. Nada. Você acha que se eu não tivesse alguma coisa a ver com isso, eu já não estaria lá? Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha que se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, eu ia estar aqui ainda hoje? Bruno e Maiara apresentaram álibis, que, segundo os investigadores, não se confirmaram. O casal alegou, por exemplo, que durante a tarde em que Vitória sumiu, eles compraram um jogo de lençóis e uma panela de um vendedor. Mas o horário da compra não bateu com o que a polícia apurou. Nossa equipe localizou o comerciante, que por telefone revelou que foi apenas no final da tarde. Mais de 4 horas depois de Vitória ser vista pela última vez. No dia que ele foi na sexta-feira, de tardezinha. Que horas mais ou menos? 6h30 já estava de noite já. Ah, já era noite. Já. Entendi. Aí a moça lá, a esposa dele, interessou, um jogo de lençol e um jogo de assadeira, de forma de bolo, né? Para a polícia, houve tempo suficiente para Bruno e Maiara executarem o crime com a ajuda de Júlio César. Mas o carro usado por eles até agora não foi localizado. A perícia encontrou o material genético da garota embaixo das unhas de Júlio César. E os cães farejadores apontaram que Bruno esteve no matagal onde o corpo foi encontrado. Os cachorros também indicaram o odor de Vitória no sítio onde moravam Bruno e Maiara. Uma outra testemunha protegida relatou que no dia do desaparecimento estava em um bar próximo ao ginásio onde a menina patinava, e não lembrava a hora, mas era depois do almoço. Diz que 2 homens desceram de um carro preto. Um entrou no bar para comprar cigarros e o outro ficou na porta esperando. A testemunha não confirmou se tinha mais alguém dentro do carro, porque os vidros eram escuros. Depois, reconheceu por meio de fotos Júlio e Bruno, indícios que levaram a polícia a decretar a prisão do casal. Estávamos em frente à casa deles no momento em que foram levados para a delegacia. Filme põe na mídia, que o processo vai comer. Eu conversei com você, tô tranquilo. Vai provar a inocência? Vai falar com o meu advogado, rapaz. De que maneira você vai provar sua inocência? Já tá aprovada. Tá tranquilo? Eu tô tranquila, eu sou inocente. Vai provar como isso? Vou provar. Oxi, se eu tivesse culpa, eu não ia fazer o exame. Não faltaram críticas à polícia pelo que seriam provas frágeis apresentadas no inquérito. E até o secretário de Segurança Pública de São Paulo teve que dar explicações sobre o caso. O caso da garota, da Gabriele, né, ele está por se encerrar. Na semana que vem, a Polícia Civil deve concluir toda a sua investigação, encaminhar ao Poder Judiciário para análise do juízo e do Ministério Público. Foram mais de 100 depoimentos. Testemunhas e suspeitos chegaram a ser ouvidos mais de 5 vezes. A polícia apresentou o relatório final sobre a morte de Vitória. Nele, algumas testemunhas que tiveram a identidade preservada são consideradas peças-chave na investigação. Pode falar o que você sabe. Seu nome será mantido em sigilo. Eu conheço a família da Vitória. Soube que tinha pego a menina errada. Eles estavam atrás da irmã do traficante conhecido como Sombra. Ele estava devendo R$7.000. Os homens que pegaram a Vitória queriam capturar a irmã de Sombra para garantir que ele pagaria a dívida. O nome dela é Ana Flávia.
Assim que descobriram que havia sequestrado a menina errada, os dois homens discutem sobre o que fazer a partir daquele momento. Não é ela, não é ela. Era ela, tava de patins. Mano, não é ela. Você perguntou o nome dela? A idade dela? A idade, eu Você perguntei. conversou com ela direito? Conversei, cara. Beleza, mas é a garota errada. A gente Como fez assim? porrada, a gente fez besteira. O que a gente vai fazer agora? Ela viu a gente. Mano, vai ter que pensar num negócio agora. A gente não pode mais lutar com ela. Se soltar ela, ela vai reconhecer a gente. Calma, deixa eu pensar. Mano, faz o seguinte. Vai lá e dá o fim nela. Vai, rápido, rápido! Na sala de depoimentos, outra testemunha protegida conta tudo o que sabe do caso Vitória. Comprou um maço de cigarro e o outro estava logo atrás. Reclamou e disse que não é a marca que ele gostava. Foi tudo muito rápido. Me chamou a atenção que os dois precisavam bastante alterados. Pô, mano, esse cigarro não é essa marca que eu queria. Mano, é isso sim, velho. Mano, mas toda vez você erra. Você não é essa marca. Você não faz nada certo, mano. Pelo amor de Deus, torce isso aqui, ó. Vambora daqui, vamos. A gente tá atrasado, vambora. Então eu vou mostrar umas fotos pra você. Ver se você reconhece. Sim, é esse aqui. Você tem certeza? Sim. Então, esse daqui é o Júlio César. Ele já deu 6 depoimentos. A gente não sabe qual que é o verdadeiro. Você tem certeza que é isso? Tenho certeza absoluta. Foi ele que comprou o cigarro no bar naquele dia. Ele passou bem do meu lado. As prisões temporárias foram convertidas em preventivas. No despacho, o juiz usa os termos periculosidade acima da média e crueldade para se referir aos assassinos. Para o magistrado, Bruno, Maiara e Júlio agiram de forma cruel e por uma motivação pífia, que seria a descoberta de que sequestraram a menina errada a mando de traficantes e que se libertassem a garota sequestrada por engano, ela poderia reconhecê-los mais tarde. Dona Rosana nunca teve dúvidas de que a filha havia sido abordada por engano. Eu acredito sim que tenha sido esse casal, que tenha sido o Júlio, né? Até por ser um motivo de drogas mesmo. É triste você saber que você sempre ensinou seus filhos bem no caminho de Deus, né? Nunca se envolvemos com droga e você perde a sua filha para as drogas. É doído isso, né? Saber que você perdeu seus filhos para droga sem nunca saber o que é uma droga. Nos bastidores da investigação, policiais chegaram a revelar que as imagens de Vitória Gabriele e do verdadeiro alvo foram colocadas lado a lado. Até os investigadores comprovaram a semelhança entre as fotos das duas meninas. O trio teria decidido matar Vitória ao perceber que tinham se enganado na abordagem. O desfecho só ocorreu depois que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa entrou no caso. O DHPP localizou testemunhas que apontaram que o casal Bruno e Maiara era conhecido na região por cobrar dívidas do tráfico de drogas. E faziam isso com violência, inclusive contra os familiares dos usuários. O rapaz, ouvido pelo DHPP, confessou que devia para traficantes e, por isso, acredita que a irmã dele era o verdadeiro alvo dos bandidos que mataram Vitória Gabriele. Ainda não há previsão para os três serem julgados, provavelmente pelo júri popular. Enquanto isso, Dona Rosana busca forças para seguir em frente. A sua filha te ama. Ela está falando para você não ficar triste, porque ela está num lugar lindo, muito bom, nas mãos de Deus, fé. Eu sinto muito agora, sua filha está no céu. Ela deve estar feliz, está no seu coração. Nós sentimos muito, tomara que Deus abençoe você. Cuida dela. Deus cuida dela. A casa nova era a realização do grande sonho da Vitória. A mãe tinha prometido para ela que as duas se mudariam para cá antes do Natal. Por isso, o avô, o seu Gilberto, está trabalhando firme dia e noite para concluir a obra. Até porque a mãe está com problema de dinheiro. Tudo vai ficar como a Vitória tinha planejado. O quarto da Dona Rosana aqui à esquerda e à direita o quarto que seria dela. A Dona Rosana
costuma vir para cá para se lembrar da filha, até porque cada detalhe aqui foi pensado por ela. Por exemplo, aqui na parede, ela tinha planejado onde colocaria a televisão. A Vitória, que gostava de acompanhar as novelas e tinha o grande sonho de ser atriz. O outro sonho, a casa nova, que você vai conseguir realizar, mesmo sem a Vitória por aqui. Sim, sim, vou deixar o cantinho dela, tudo que ela ganhou, tudo que está ganhando, vou fazer um memorial para ela, né? Ela vai estar sempre aqui, nos nossos corações, ela vai ter sempre o lugarzinho dela aqui. Deixou apenas boas recordações da sua filha. Sim, sempre. Minha filha, só amor. Só coisas lindas para ser lembrada. E esses presentes que chegam agora, que devem tocar o seu coração. Sim, eu fico imaginando o rostinho dela ganhando, vendo tudo isso que está acontecendo em prol dela, no nome dela. Ela ficaria muito orgulhosa, muito feliz. Pois é, e para a polícia teria sido esse próprio Bruno Mancha o mandante de tudo isso, até porque esse traficante que foi citado por testemunha protegida, testemunha anônima, até agora não conseguiram encontrar ninguém com esse nome ou as características. Vem aí a Terra Prometida, obrigado pela grande audiência. Amanhã tem mais 15 para 5 da tarde.